que é o livro de Cantares de Salomão, onde realizaremos um quiz na sexta-feira. Meu sonho é ver todo mundo aqui, na sexta-feira, aprendendo mais da palavra do Senhor. Você vai abrir sua Bíblia para a gente poder ter uma visão sobre o que é que se trata esse livro do Cântico dos Cânticos. Se vocês não sabem, é um livro que fica depois. Você vai abrir sua Bíblia no meio, e lá tem o livro dos Salmos, né? E depois do livro dos Salmos, Provérbios, depois Eclesiastes, também escrito por Salomão, e Cantares de Salomão, ou o Cântico dos Cânticos. Por que o Cântico dos Cânticos? Porque é considerado, como se fosse assim, o melhor dos cânticos, né? E aí, você vai ver no último capítulo desse livro, que é o capítulo 8. Sempre tem uma pergunta, né? Quantos capítulos tem? E aí, você já sabe que esse livro de Salomão tem 8 capítulos, e nós vamos ler os últimos versículos, que diz, a partir do versículo 10. Melhor dizendo, a partir do 11, falando sobre Salomão, né? O capítulo 8. Mas antes de ler o 11, eu tenho certeza que ou a maioria de vocês, meus irmãos, muita gente já viu um versículo nos convites de casamento. Tem um versículo de Cantares de Salomão, que é o 8, versículo 7. Diz assim, nem muitas águas conseguem apagar o amor. Ou então outras versões dizem, muitas águas não poderão apagar o nosso amor, né? Nem os rios não conseguem levá-lo, né? Na correnteza. E aí ele diz, se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado, né? Desprezado. O amor, ele não se compra, como a gente canta, né? E o versículo 11 do capítulo 8 diz assim, Salomão possuía uma vinha em Baal-Hamon. Ele entregou a sua vinha a arrendatários. Cada um devia trazer pelos frutos da vinha 12 quilos de prata. Quanto a minha própria vinha, essa está em meu poder. Os 12 quilos de prata são para você, ó Salomão, e 2,5 quilos são para os que tomaram conta dos seus frutos. E aqui nós vemos que Salomão, ele é o autor desse livro, né? Já começa lá no capítulo 1, Cântico dos Cânticos de Salomão, e agora finaliza também falando sobre a vinha de Salomão. Mas algumas pessoas questionam que Salomão talvez não seja o autor. Por que elas questionam? Porque, como vocês sabem, Salomão teve aproximadamente 700 mulheres, né, ao longo da sua vida, e 300 concubinas, umas 1.000 mulheres. E aí você pensa, quando você começa a ler esse livro, você vê que é o livro que mais fala de amor na Bíblia. Eu contei aqui 50 vezes. Ele fala amor, amado, minha amada, que a amo, tudo tem a ver com amor. Eu relacionei com ele 50 vezes, tem uma Bíblia que ajuda você a contar as palavras, quantas vezes aparece no aplicativo da Bíblia. E aí, meus irmãos, mas, por mais que a gente comece lá em Provérbios, quando Salomão está jovem ainda, e vai para Eclesiastes, e Salomão já está na sua velhice, né? Aquele discípulo da vaidade, e a gente vai para Cântico dos Cânticos, parece que está na ordem, mas não está. Muitos livros da Bíblia não estão na ordem que se encontra na Bíblia, não é a ordem dos tempos. Então pode ser que Salomão escreveu esse livro ainda quando ele estava na sua juventude, porque fala de uma sulamita, né? E é como se fosse uma relação ainda mais fiel a essa sulamita.
primeiramente, pede o que você quiser, e ele pede sabedoria para governar o povo, porque Davi já está morrendo, e ele vai reinar agora no lugar do seu pai Davi, e foram 40 anos que ele reinou de paz em Israel. E logo em seguida vocês veem aquela história que ele pede sabedoria a Deus. Logo em seguida tem aquela história que a gente pode compartilhar com as pessoas, que é um exemplo de sabedoria de Salomão. Quando duas mulheres que tiveram 2 filhos recentemente, uma delas morre, uma delas briga sobre o seu filho, e aí pega o bebê da outra e vai lá, né? Só para lembrar, porque é muito importante a gente estar sempre lembrando das histórias da Bíblia, para a gente compartilhar com as pessoas até para elas terem interesse de aprender mais a palavra do Senhor. E aí elas vão até Salomão, e ali você tem a prova da sabedoria de Salomão. Porque Salomão, quando as duas dizem que são a mãe do filho, e que uma delas matou o outro bebê, Salomão, com sabedoria, diz o que, meus irmãos, que lembra? Ele pede uma espada, né? Para cortar no meio. E aí ele descobre quem é a verdadeira mãe. Porque a verdadeira mãe diz o que? Não mate, pode entregar para outra. E a que não era mãe diz o que? Pode matar. Pode cortar no meio, porque não era a verdadeira mãe ali. Foi uma prova de sabedoria de Salomão. Isso, meus irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Porque todas as vezes que você for pregar, a gente estava falando sobre isso na escola bíblica, a gente sempre fala sobre pregação. Você vai pregar para uma pessoa, ou para 10, ou para 100 pessoas. Mas para Deus é a mesma coisa. Porque tem muitos pregadores que acham que só quando está aqui no púlpito que ele tem que pregar. Não é daquela forma, não, meus irmãos. Você está conversando com uma pessoa, já é uma pregação. E como é que a gente deve pregar? Quando você for ler um versículo, como a gente acabou de ler, é importante você estimular a pessoa a ler todo aquele livro. Então é isso que eu estou fazendo aqui. É isso que a gente faz. A gente está estimulando você mesmo, vamos ler esse livro, que é um livro maravilhoso, é um livro que fala muito sobre amor, é um livro de poesia, é um livro que fala, mas é uma poesia hebraica, uma poesia diferente da nossa poesia, porque a poesia hebraica, ela não tem rimas, né, como a gente, na nossa poesia, tem. Qual é a característica da poesia hebraica? Ela vai repetindo as frases, você vai vendo que ela se repete, né? A mesma expressão, né? Como a gente acabou de ler no capítulo 8, vamos ver aqui como é que é a poesia hebraica, versículo 7, mais uma vez, diz assim, ó, nem muitas águas conseguem apagar o amor. Aí o que ele vai fazer? Vai repetir a mesma, vai repetir outras palavras, aquilo que ele quer dizer sobre o amor. Né? Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. E aí vai se repetindo as frases, e ele vai usando muito as características na poesia hebraica dos hebreus, dos judeus, ele vai usando muito elementos da natureza. Ele fala, pode ver muitos salmos também, né? São poesias. Davi, ele fala, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E por que eu estou falando isso? Porque nós perdemos isso. Muitas vezes nós perdemos o amor por Deus, pela sua obra que Deus criou. Nas nossas orações, nós não nos declaramos mais para Deus, nós só queremos pedir, né? Nós só queremos pedir, agradecer, mas nós precisamos exaltar a Deus como esses homens da Bíblia. Nós aprendemos com esses homens que eles tinham intimidade com Deus, que eles se declaravam para Deus, né? Tem um salmo que eu gosto muito, ele fala, Salmo 73, versículo 25, ele se declara para o Senhor, ele fala, Senhor, não há nada mais que eu queira no céu senão a Ti, e na terra não há mais que eu desejo senão estar junto a Ti. Sabe, uma beleza de declaração tão bela. E assim, meus irmãos, nós temos muito isso. Então, leia o livro do Cântico dos Cânticos, porque ele fala muito elogiando a sua noiva, a sua amada. E aí, vamos agora falar um pouquinho dos casais. Qual foi a última vez que você elogiou a sua mulher, homens? E as mulheres, quando foi que você elogiou
né, dos seus esposos. Você sabia que para um casamento saudável é necessário haver elogios, valorização, não só para o casamento, mas para qualquer relacionamento. É necessário você reconhecer. Vamos aqui, ó, por exemplo, capítulo 4, meus irmãos, do Cântico dos Cânticos. E aí, o versículo 7, olha o que ele diz, ó. Olha como ele está. Vamos para o versículo 1. Olha o que ele diz no versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Como você é linda, minha querida. Ah, como você é linda. Né? E aí, no versículo 7. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Só que quando você vai ler esse livro, você precisa entender que existem elementos naquela época. A gente tem que, quando a gente lê o livro da Bíblia, a gente tem que tentar ao máximo ir naquela época, primeiramente, para tentar entender o contexto daquela época. Por exemplo, eles usavam muito assim para elogiar as características dos animais. Mas seus olhos são como pompas. O que significa isso? Pode ser que represente a simplicidade da pompa, a forma doce, como a pomba olha, assim. E também eles observam muito a questão da quando a pomba ela fixa, né, os olhos dela para alguma coisa. Então, assim, são características que eles vão pegando assim para descrever, eles acham isso muito belo. Por exemplo, se uma característica que eles falam nesse livro é sobre as réguas do rei, né? Quando vai para a batalha, não só os cavalos, mas tem as réguas também que vão, né? Só que hoje em dia seria uma ofensa, né? Falar isso para a mulher, né? Mas naquela época, a régua, né? Ela ainda é, né? Mas ela era muito bem tratada, com os cabelos assim, tudo bem tratado, e assim, bem. Toda, assim como fosse assim, com aquele esplendor chegando para a batalha, né? Então, são exemplos que a gente precisa compreender como era naquela época, para a gente não criar nenhuma heresia com nenhum versículo da Bíblia. A gente precisa entender o contexto, precisa ler todo o livro. Amém? Meus irmãos, então, eu já deixo o desafio, vocês estavam sendo incentivados a ler o livro de Isaías durante todos esses dias. E agora, também o livro do Cântico dos Cânticos. Vamos ler para você também ser mais romântico, tá bom? Você, esposa, a gente vai aprender a ser mais romântico lendo esse livro. E agora, no versículo 11, que a gente começou lendo, do capítulo 8, vamos lembrar de algo que é parecido com algo que a gente leu no livro de Isaías, que ele fala da vinha. Né? No capítulo 8, versículo 11, ele fala: Salomão possuía uma vinha em Baal-Hamon, uma cidade. Ele entregou a sua vinha a arrendatários. Vamos lembrar que Jesus fala sobre essa vinha, Isaías fala sobre essa vinha, que essa vinha é como Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Todo aquele ramo que não dá bons frutos, ele corta, né? Mas todo aquele que dá bons frutos, ele poda para que dê mais frutos ainda. E aqui, meus irmãos, nós vamos entender que Jesus é a videira, mas nós precisamos, como ramos, estar juntos. Se você olhar para a videira, os ramos estão todos juntos, né? Para dar frutos. E como a igreja do Senhor, a noiva, que esse livro Cântico dos Cânticos, para muitos estudiosos, ele também é como se fosse uma comparação de Deus com seu povo, ou de Jesus e a sua noiva, né? E para alguns estudiosos, a noiva, que é a igreja, a noiva de Jesus, a noiva do Cordeiro, ela precisa amar o seu noivo acima de tudo. E a pergunta mais importante que a gente tem que se fazer todos os dias: será que eu estou amando Jesus acima de tudo?
Né? Porque Jesus fala assim, olha, se alguém quer ser meu discípulo e não me ama mais do que pai, mais do que mãe, mais do que seus filhos, mais do que todos da sua família, e até mais, se alguém não me ama mais do que a própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele fala isso, fala, Lucas capítulo 14, versículo 26. Esse amor que a gente está vendo muito aqui no livro de Cântico, o canto dos cânticos, 50 vezes ele fala de amor, do amado, que ama. E Jesus também fala muito sobre isso. Em toda a Bíblia você vai ver que Paulo também fala, inclusive o versículo que a gente leu aqui, no Cântico dos Cânticos, quando ele fala assim, ó, não adiantaria comprar, se alguém oferecesse toda a riqueza, me faz lembrar aquele texto. Alguém sabe onde está alguém lembra aquele texto que fala do amor, que Paulo fala sobre, ainda que eu tivesse todos os dons, ainda que eu desse todos os meus dinheiros ao pobre, se não tivesse amor. Na 1 Coríntios, capítulo 13, né? Onde as pessoas ali naquele contexto de Coríntios estão preocupadas com os dons espirituais, e Paulo fala, se eu não tiver amor, de nada valerá. Né? Então, o que Jesus mais quer que eu e você, a gente tenha, meus irmãos, amor por Ele acima de tudo, e amor pelas vidas. João, ele entrou com Jesus, vamos abrir lá em 1 João. João também fala muito sobre o amor. Lá no finalzinho da Bíblia, vamos ver que como toda a Bíblia ela se completa. A mensagem de Jesus sobre o amor, a mensagem de Salomão, em Cantares, a mensagem de Paulo aos Coríntios, a mensagem de João, na sua carta à Igreja do Senhor, 1 João, capítulo 4, versículo 20. Que a gente possa também meditar nesse versículo e não esquecer dele e compartilhar com as pessoas. Não esqueça desse versículo. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, quem diz que ama a Deus, ame também a seu irmão. Esse é o versículo 21, né? Diz assim, ó, ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Mas eu queria para a gente não esquecer. Vamos ler todo mundo junto? 1 João capítulo 4, versículo 20. Primeiro vamos falar a referência para a gente não esquecer. 1 João 4, 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Meus irmãos, então nós temos esse mandamento, né? Essa ordenança. Nós temos visto que a gente precisa amar mais. A gente não tem amado da forma como deveria. A gente tem amado mais nossas coisas, muitas vezes, nossos interesses. Mas a gente não tem se colocado no lugar das pessoas. E essa é mais uma oportunidade que Deus está nos dando. Né? Você viu que panfleto maravilhoso, né, meus irmãos? A palavra de Deus, só tem palavra de Deus aqui. E para tudo não, mas para muitas coisas que as pessoas estão precisando. E nós precisamos amar as pessoas. Então aqui fica
o meu convite, minha convocação para toda a igreja, a partir de terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, estaremos entregando esses panfletos. E aí? E a igreja do Senhor aqui? A igreja Batista do Senhor tem amado as vidas? Vamos desenvolver. Vamos juntos. Mas aliás, eu não sei. Vamos juntos. A partir de terça-feira, pela manhã, assim, tem muito trabalho, mas nós já vamos, com fé em Deus, começar a nossa caminhada de oração pela manhã, logo cedo, orando, e se Deus der a oportunidade, de entregar para alguém já, falar para essa pergunta: ó, você crê que a palavra de Deus tem a resposta para tudo? E aí, vamos entregar esse conflito, vamos falar algumas palavras aqui, ler com elas, né, alguns versículos da palavra do Senhor, para que ela comece a se interessar mais. E faremos isso a partir da tarde. A partir de todas as tardes estaremos também indo e entregando panfletos. E é uma oportunidade de você aprender mais como a gente pode abordar as pessoas, criar novos relacionamentos, ver essa igreja cheia, né, em nome de Jesus, de pessoas sedentas de ouvir a palavra do Senhor, de conhecer mais. E tudo isso é possível se a igreja se envolver. Nós sozinhos não podemos, mas estamos aqui convocando mais uma vez você. Não é apenas o irmãozinho, não é apenas Arson, é você. Todos estão aqui. E nós também temos uma convocação para que vocês não só a gente, quando ele fala do amor pelas vidas, não só de entregar a palavra, mas também de cuidar do nosso templo, né? Para que a igreja possa se envolver mais na manutenção do nosso templo. A igreja toda está reunida. No domingo, nós sabemos que todo mundo sabe que a gente tem o momento de a gente se preparar mais, né? Como eu falei, a gente pode sair para pregar, mas e voltar para casa desanimado. Por quê? Porque primeiramente a gente não está orando, e segundo, porque a gente não está se preparando como a gente deve abordar as pessoas, como a gente vai falar da palavra para as pessoas. Mas para isso a gente vem logo cedo, 8h30. Geralmente nós estamos aqui para cuidar do nosso tempo, para que assim, receber as pessoas. Imagina as pessoas chegar aqui, né, e ver todo jeito. Não é legal? Então, assim, mais uma convocação para que toda a igreja possa se envolver também na manutenção do nosso tempo. Vamos servir ao Senhor com alegria, com amor, amém? Isso aqui não é nada nosso, é tudo dele. Então, todas as manhãs dos domingos, vemos aqui 8h30, mas se toda a igreja se envolver, a gente vai terminar mais rápido, a gente vai ter a escola bíblica, amém? E assim, toda a igreja vai estar mais envolvida na obra do Senhor, em todos os sentidos, orando, servindo, cuidando da casa do Senhor, amém? E assim vamos ver com fé em Deus essa igreja cheia de pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Tanto nos domingos, nos cultos, nos lares, no nosso encontrão também aqui na terça-feira, né? No nosso quiz na sexta-feira, queremos ver toda a igreja envolvida, amém, meus irmãos? Temos orado, temos clamado, temos chorado por trazer toda a igreja se envolvendo na obra do Senhor. Por que isso? Porque se eu não me envolver, meus irmãos, eu vou acabar me esfriando. Essa é a verdade. Eu vou acabar me esfriando, vou perder na fé. E aí, naquele grande dia, nós vamos prestar contas a Deus. Porque Ele enviou pessoas aqui para esse lugar, para pegar a palavra que o Senhor Jesus falou que a gente deve receber essas pessoas como se estivesse recebendo ainda, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, eu quero mais uma vez agradecer a cada irmão que veio, aqueles que não puderam vir, você sabe o motivo, mas queremos clamar por essas vidas, em especial para a irmã Prêmio, que você sabe a situação que ela está passando, Senhor. Não é fácil, Pai, mas o Senhor é com ela, não só com ela que se encontra enferma, mas muitas pessoas que estão incapacitadas de vir à tua casa, em todo o Brasil, no mundo, ou por questões também espirituais, que têm colocado outras prioridades, Senhor. Pai, nós clamamos para que as pessoas venham testemunhar
tudo que o Senhor tem feito na vida delas, que elas sejam verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, não perdendo nenhuma oportunidade para falar do teu amor, esteja envolvido na obra do Senhor, com toda a igreja, servindo ao Senhor com alegria de todo o coração. Para isso o Senhor me chamou, para estar aqui, incentivando a igreja a ter fome e sede pela tua palavra, pelas vidas, uma vida de intercessão, de amor, no nome de Jesus, para que a gente possa estar lendo mais a palavra para as pessoas, Senhor. Que possamos desenvolver na tua obra, Senhor, até que o Senhor volte, para estarmos com o Senhor para sempre, Senhor, servindo ao Senhor de noite, no teu santuário, diante do teu trono, porque assim queremos fazer hoje, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos, já estamos encerrando.